Comprei o queridinho do momento, o rei do custo-benefício, e há tempos não se via uma oportunidade tão boa quanto essa de ter um celular tão bom pagando tão pouco. Será que o Poco X6 Pro é tudo isso mesmo? Bom, você já deve ter visto por aí alguns reviews mostrando toda a potência desse celular, mas ainda pode estar com alguma dúvida por causa de alguns pontos negativos que o Poco X6 Pro tem. Mas hoje eu vou tentar te ajudar a tomar essa decisão, mostrando se o Poco X6 Pro realmente vale a pena e mostrando principalmente a visão de um usuário Apple. Há 10 anos que eu só uso iPhone e nunca usei um Android, então hoje eu vou testar esse Poco X6 Pro aqui e vou dar a minha opinião comparando com o 15 Pro Max, que é o iPhone mais potente. Será que vale mais a pena comprar um celular de R$2.000 super potente, ou será que vale a pena gastar um pouquinho mais em um celular um pouco melhor? Essa que é a dúvida que a gente vai tirar hoje. Então bora pro vídeo. Pessoal, eu fiquei tão animado com o custo-benefício que esse celular aqui promete que eu confesso que eu fiquei balançado em pegar ele pra mim mesmo, sabe? Mas bora ver se ele entrega realmente tudo que ele promete, né? Então, a primeira coisa aí, existem 3 cores desse celular, né? Que tem um amarelinho, o preto, que é o que eu comprei, e o cinza. A primeira diferença é o amarelinho, ele tem essa capinha aqui em eco couro, diferente do preto e do cinza, que é de plástico. A primeira impressão que eu tive é que ele é bem frágil, né? Bem levinho, mas é um celular bonito, né? Tem um acabamento aqui meio quadrado, até parecendo um pouco com o acabamento do iPhone, salvo as suas devidas proporções, né? E salvo também que ele é de plástico. E essa fragilidade dele reflete também na proteção. A proteção dele é o IP54, quer dizer que a proteção dele é bem fraca, ele só aceita alguns respingos de água, não nada de mergulhar, de molhar ele. E na frente ele tem um vidro Gorilla Glass 5. O que isso quer dizer? Gorilla Glass 5 é uma classe de proteção também um pouco inferior do que a gente tem de melhor no mercado hoje. Então também é um pouco frágil com relação a quedas, pode quebrar aí com mais facilidade a tela da frente, mas ele já vem com uma película de plástico aqui bem fininha, bem colocada. Eu que sou usuário Apple não estou acostumado a vir nem com carregador, daqui a pouco eles estão tirando até a câmera do celular, tem que comprar separado, mas aqui veio com película e veio também com a capinha. Então a fragilidade dele aqui, a gente colocando a capinha e a película, só não molhar que eu acho que tá tudo certo, né? E é um celular bem bonito apesar disso. E também bonito apesar desse cooktop que ele tem aqui na traseira, né? 3 câmeras mais a lanterna, parece mais um fogão 4 bocas, e que a gente vai falar mais pra frente se presta ou não presta essas câmeras aqui, porque tamanho elas têm. Aqui embaixo tem entrada USB-C, a entrada pro cartão SIM e as saídas de áudio. Ele não tem entrada P2, né? Vi muita gente reclamando aí que essa versão não tem, versões anteriores tinham, mas mais uma vez o usuário de iPhone não tá acostumado também com entrada P2, não. Só conexão via Bluetooth mesmo, que é a tendência, né, pessoal? Hoje em dia ninguém usa mais cabo P2, eu acho, é mais mesmo Bluetooth, então também não vejo como um ponto negativo. E vem também com esse carregador aqui de 67 watts, né, como eu falei, iPhone não costuma vir nem carregador, quanto mais um de 67 watts. Muito bom, promete carregar a bateria toda em 45 minutos. Nos testes que eu fiz ele demorou um pouquinho mais que isso, mas ficou bem próximo, então realmente tem um carregamento muito rápido. Ele veio aqui com esse padrão americano, mas o fornecedor, ele coloca lá no anúncio que pode vir tanto padrão americano quanto europeu. Ele manda aleatoriamente, então eu dei o azar de vir o padrão americano. Lembrando também que ele veio a versão chinesa, muita gente reclama aí da versão indiana, esse aqui veio a versão chinesa, apesar que o Poco X6 Pro indiano, eu vi também em fóruns, o pessoal comentando que não tá tendo mais os problemas que tinha antes. A indiana e a chinesa agora parece que estão na mesma versão global. Enfim, comparando os dois, o design e construção, lógico que o Poco X6 Pro leva uma desvantagem, então a única coisa que ele teve de vantagem que é o carregador. O iPhone, ele tem um acabamento muito melhor, o acabamento aqui desse aço titânio, a tela dele é muito melhor que o Gorilla Glass 5, né? Ele também é muito mais resistente a arranhões, pode mergulhar na água, mas é lógico, né? A gente tá falando de 7, 8 mil reais contra R$2.000. É um celular bonito, porém simples e frágil. Isso na construção. Mas é aí que entra a tela dele, que apesar do vidro frágil, a gente está falando de uma tela de AMOLED, 120 Hz, 446 pixels por polegada e um brilho com um pico de 1800 nits. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem uma claridade suficiente para você enxergar muito bem em dias ensolarados ali na área externa. Só para efeito de comparação, para vocês terem uma noção do tanto que essa tela é boa. A tela do iPhone, por exemplo, 15 Pro Max, o melhor iPhone que tem hoje, tem configurações muito parecidas, com 460 pixels por polegadas e uma tela de LED de 120 Hz também. Então a resolução muito parecida, até questão de cores, o HDR também. O Poco X6 Pro não fica atrás de um telefone de R$8.000, como vocês podem ver aqui no vídeo de exemplo. O iPhone, por exemplo, tem um pico de 2.000 nits frente aos 1.800 nits de brilho do Poco X6 Pro. Você vê que a diferença é muito pequena para uma diferença de preço tão grande. Claro que a tela do iPhone tem outras características que fazem ela ser um pouco melhor, visualmente ela fica um pouco melhor, mas eu gosto sempre de comparar o custo-benefício. Então, será que faz tanta diferença ao nosso olho a ponto de ser R$6.000 mais caro? Essa que é a pergunta. E aí a gente vem pro carro-chefe do Poco X6 Pro,
que é o desempenho, que é o que outros celulares da mesma faixa de preço e até mais caro ficam muito para trás do Poco X6 Pro. O Poco X6 Pro dá show nesse quesito de desempenho. Ele usa o sistema Android 14, é o HyperOS X, é um sistema operacional, entre aspas, porque na verdade é uma interface da Xiaomi aí que ela tá lançando nova nesses modelos de celular. Ele vem com o processador MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Galera, eu não conhecia esses processadores, eu tive que pesquisar para comprar esse celular e eu me surpreendi demais com o desempenho. Vou mostrar já para vocês o teste de desempenho com o AnTuTu do Poco X6 Pro e do iPhone 15 Pro Max, e vocês vão ficar de cara. E esse desempenho se dá não por conta só desse processador, que é um octa-core de 3.35 GHz, mas também por conta da GPU dele, que é a Mali G615, que é uma placa de vídeo muito boa e que vai dar conta aí de todos os jogos que tem hoje no mercado. E aí, antes de mostrar o comparativo do teste de desempenho, é bom falar também que o Poco X6 Pro ele tem duas opções de memória RAM, um com 8 GB de memória RAM, que são os celulares aí com 256 GB de armazenamento, e um com 12 GB de RAM, que são para os celulares com 512. Eu comprei a versão 512 de armazenamento e 12 GB de RAM, então é o celular mais potente da Poco X6 Pro. O iPhone, por exemplo, 15 Pro Max, ele tem 8 GB de RAM e 256 de armazenamento. Só que aqui nesse caso, na comparação, às vezes o iPhone ele tem até especificações piores que outros celulares em questão de GPU e CPU, só que ele desempenha muito bem por conta do iOS, da interface dele. Apesar que os últimos iOS estão decepcionando bastante na hora que a gente vai ali usar alguns aplicativos básicos, que nem o WhatsApp, que está travando muito. Acredito que seja um problema aí de interface dos aplicativos com o iOS, que ultimamente estão deixando a desejar. Então é um ponto também a se levar em consideração quando você pensa em fazer um upgrade de um Android, tipo o Poco X6 Pro, para um celular iPhone, igual muitas pessoas procuram aí o iPhone 13, 14 e vão estar na faixa de preço próxima ainda do Poco X6 Pro, apesar de ainda bem mais caro. Teste total dos dois, o iPhone tirou uma nota de 1.446.240 contra 1.331.697, uma diferença aí muito pequena para um celular de R$8.000 contra um celular de R$2.000. E aí nós vamos ver onde que cada um foi melhor e onde cada um foi pior. Pode ver que a CPU do iPhone, ela trabalha bem melhor, né? Ela tirou uma nota de 393.000 contra 293.000 do Dimensity. A gente está falando do chip mais top da Apple contra um chip que é o Dimensity, que é um chip muito bom, mas porém não é o melhor para Android. Então faz sentido o chip da Apple sair bem melhor do que esse chip Dimensity. Só que aí a gente vem para a segunda parte do teste, que é a GPU. Isso aqui é o que vai fazer rodar bem os gráficos aí dos seus jogos. E a GPU do iPhone tirou a nota de 504.000 contra 494.000 da GPU Mali G615. Cara, isso aqui é muito sensacional. Ver que um celular de R$8.000 está bem equiparado aí com um celular de R$2.000. É uma GPU super potente e com certeza o Poco X6 Pro vai rodar muito bem nos jogos aí. E aí a gente vem pro teste de memória. O Poco X6 Pro deu show no iPhone, até porque, igual eu falei, esse aqui tem 12 GB de RAM contra 8 aqui do iPhone. E por último aqui, a performance de interface, que o iPhone também se sai bem superior, por conta aí, acredito que seja do iOS. E aí galera, como vocês puderam ver, o desempenho dele é absurdo. Você consegue jogar qualquer jogo com esse celular aqui com os gráficos tops e rodando tranquilamente. Ele não esquentou muito jogando um pouquinho, mas jogando mais tempo ele esquenta, chega ali nos 40 graus. No teste, inclusive, de estresse dele, ele chegou ali nos 40 graus. Mas eu vou te dizer que o meu iPhone tá esquentando até com o WhatsApp. É um problema aí que o pessoal, todo mundo que usa iOS tá reclamando muito. Então, com relação a isso também, eu não vi problema. E aí vocês podem ver no comparativo para abrir o jogo como é que foi praticamente a mesma coisa, o mesmo tempo. Para jogar também os gráficos, ó, tudo top, muito perfeito. Muito bom mesmo, galera. Muito bom mesmo. Não tem nada que reclamar. Um celular de R$2.000, rodar jogo assim é sensacional. E de carona, o áudio dele também para jogar aqui foi muito bom. E ele tem uma potência aí, né? Um som alto e limpo, muito bom também, muito acima das expectativas. Então aí a gente viu que o desempenho dele não deixa a desejar, o som é muito bom. E aí eu queria entrar em alguns recursos desse celular. E tem um recurso especialmente que eu gostei demais. Ele tem Wi-Fi 6, tem entrada para 2 chips de celular, ele não tem entrada para cartão de memória, Bluetooth 5.4, vários sensores, NFC para pagamento por aproximação, algo que eu já uso há muito tempo e não abro mão mais, eu nem tenho carteira mais, é só o celular. USB tipo C e OTG. E aqui tá o recurso que eu achei mais legal, que eu confesso que eu queria
poderia ter no iPhone, que é o infravermelho. Eu consigo controlar toda a minha casa, até aqueles aparelhos que não tem Wi-Fi, como por exemplo um ar-condicionado, uma televisão que não está ligada aí no Wi-Fi, eu consigo controlar pelo meu Poco X6 Pro. É só você apontar para o equipamento, cadastrar ele e aí você vai ter vários controles remotos dentro do seu celular. Achei isso muito legal. Outra coisa é que ele consegue abrir pelo escaneamento facial e você também tem um leitor biométrico no centro da tela e responde muito rápido, como vocês podem ver. Achei muito legal, um design muito sofisticado ter esse leitor aqui no centro da tela, diferente de alguns celulares mais baratos que ele vai estar ali atrás ou então na lateral. Aqui ele está escondido na tela e funciona muito bem, muito fluido. E aí a gente entra na fase final do nosso review, que é a bateria de 5.000 mAh. Como eu falei, ela carrega em 45 minutos aproximadamente. 45 minutos seria ele desligado, acredito, com ele ligado, funcionando. Demorou quase uma hora para carregar do quase zero ao 100%. Um carregamento extremamente rápido com esse carregador aqui de 67 watts. E uma bateria aí que está dentro do padrão do mercado, né? 5.000 mAh. Vai durar aí pelo menos um dia, dependendo do seu uso. Quando a gente compara com um iPhone, o usuário de iPhone acha qualquer bateria que dure um dia muito boa. E o último recurso, que é a câmera. E é claro que nem tudo são flores. Não tem como um celular de R$2.000 ter tanta potência e ter uma câmera boa. A gente está falando aqui de uma câmera de 64 megapixels com a função wide, ou então a função de focar mais, e uma câmera frontal de 16 megapixels. Ele vai gravar em 4K 30 fps ou 1080p 60 fps. A gente está falando também de um zoom óptico de 2 vezes e um amplo aí de 0.6. Então, apesar de especificações até boas para um celular desse padrão aqui, eu como usuário de iPhone não consigo achar essas fotos boas. São razoáveis, medianas, para o uso diário eu acho bom, mas para criação de conteúdo e tal eu não recomendaria. Então, para concluir, um resumo geral aí, design e construção dele muito bonito, gostei bastante, porém um pouco frágil, proteção IP54, Gorilla Glass 5 não é uma proteção boa. Apesar disso, a tela dele é muito boa, uma tela AMOLED aí com cores muito vivas, brilho muito bom, ponto muito positivo para esse celular. Desempenho inquestionável, uma máquina, uma potência mesmo para um celular dessa faixa de preço, até de faixas de preço maiores, então ele bate de frente com qualquer um. Uma bateria boa, nada surpreendente, mas nada também abaixo do esperado, porém com um carregador top de 67 watts. E uma câmera padrão também para um celular desse preço, nenhuma surpresa positiva nesse ponto. Quanto aos recursos e conectividade, tem tudo que o celular precisa. Um ponto positivo aí, uma atenção especial para o infravermelho, que controla aí qualquer equipamento na sua casa que tenha controle remoto. E aí, comparando ele com outros celulares da mesma faixa de preço, eu acho que não tem discussão, galera. Celulares de até R$2.000, R$2.500, esse aqui é o melhor, sem sombra de dúvidas. E eu vi muita comparação dele com outros mais caros até, como o F6, Redmi Note. E dependendo da sua finalidade com o celular, esse aqui ainda vai valer mais a pena, porque o custo-benefício dele é muito bom. E aí, qual que é o perfil de pessoas que querem um celular desse aqui? É quem procura desempenho, quem procura um celular barato que vai durar muito tempo e você vai ter desempenho aí para poder rodar seus aplicativos, rodar seus jogos por muito tempo. Agora, se você está procurando um celular com a câmera melhor para criar conteúdo, por exemplo, aí realmente você tem que procurar um outro celular um pouco mais caro ou até um iPhone. E aí vem essa comparação que eu fiz. Eu comparei o melhor celular, na minha opinião, que é o iPhone 15 Pro Max, porque eu sou usuário Apple. Lógico que tem pessoas que vão dizer que o Samsung S24, sei lá das quantas, ou então um celular da Asus é muito mais potente. Claro, existem celulares Android mais potentes que o iPhone, mas para mim, que sou criador de conteúdo, gosto muito da câmera, gosto muito do sistema operacional da Apple, acho o iPhone mais seguro. Para mim, o iPhone atende mais. Mas se eu fosse comprar um celular hoje com até R$3.000, R$4.000 e não fosse para criar conteúdo, com certeza eu iria de Poco X6 Pro. Se eu quisesse criar conteúdo, eu compraria um iPhone 13, 14, numa faixa de preço um pouco menor, mas que teria uma imagem aí um pouco melhor. Então minhas considerações são apenas essas. Eu estou usando ele aqui há uma semana, não vi nenhum problema desses que o pessoal tem relatado de drenar a bateria muito rápido, algumas travas com HyperOS X, e eu não tive nenhum problema ainda. Se você está tendo algum problema com ele, comente aqui embaixo para ajudar outras pessoas a tomar essa decisão. No mais, eu fico por aqui, espero ter te ajudado a tomar essa decisão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!